Aqui para a Copa do Brasil, né? Os cruzamentos aqui. O Fluminense pegou o Internacional, vai decidir em casa, né? E raramente o Fluminense dá sorte no sorteio. E né? aí foi sorteado os manos, vai né? decidir em casa? Achei que fossem dois jogos em casa, pô. Vai decidir em casa. Gente, olha só. O jogo que a gente teve com o Internacional lá, foi outro jogo, galera. Esquece isso. Brasileiro é uma coisa, mata-mata. Os caras estavam com desfalque também importante, principalmente na lateral esquerda. Sim. Não tava com o lateral esquerdo deles. Eu esqueci o nome do lateral deles. Lateral esquerdo ou direito? O gringo. Esqueci o nome. E tava sem o goleiro também, né? Rocher. Sem o goleiro O também. Rocher já tá faz tempo fora. Mas faz falta. Faz muita falta. O lateral, eu também esqueci o nome Aquele do lateral. gol ali que o chat vai Antony lembrar. tomou, É o Antony, não teria tomado não, Rocher. Sim, não. Galera O Rocher do vai chat estar goleiro. vai lembrar, mas é um jogo difícil, como o nosso amigo Luffy tá falando aqui. É clássico, né? Não foi o Luffy que falou isso, não foi outra pessoa. Perdi o comentário dele aqui. O Vilela tá aqui na área, hein? Grande! O Vilela acabou de mandar um um áudio. áudio. Mandar áudio aqui pra mim. Um abraço pra ele. Vamos ouvir o áudio do Vilela aqui? Vamos ouvir o áudio do Vilela aqui. Isso aqui manda no Flu Resenha, pô. Vamos lá. Veio no cheiro da esquerda. Fala, Márcio. Mandar um abraço aí pra galera do Flu Resenha, tá? A Esther que tá aí, o do querido Ivo, você, e mandar um abraço especial pro meu amigo Marcelo Azan, que a gente construiu uma amizade aí muito bacana, um cara muito bacana, e ele tá criando uma identificação muito grande com a torcida do Fluminense, né? Um profissional extremamente qualificado. Você vê o trabalho dele, é muito bom, a torcida tem gostado muito, e ele está criando uma identidade com a torcida do Fluminense. A gente sabe que ele é profissional, não tem essa coisa de torcer, mas eu acho que ele está criando uma identidade especial. Logicamente vai narrar outros jogos de Flamengo, Vasco, Botafogo, mas está sendo uma coisa bacana aqui com o torcedor do Fluminense. Então eu queria saber como é que ele está vendo isso, como é que ele está sentindo isso. De alguma maneira, está sendo muito especial a relação com o torcedor do Fluminense, né? E mandar um abração para ele continuar esse trabalho magnífico que ele está fazendo aí. Eu fiquei muito feliz aí de ver todas essas narrações dele, a forma que ele conduzia. Cara, muito gente boa mesmo, tá bom? Então um abraço a todos, beijo no coração e vamos com tudo, vamos buscar essa Sul-Americana, vamos ficar bem colocado aí no Brasileiro, vamos avançar a Copa do Brasil até quando der, quem sabe, né? Podemos sonhar, e o Mundial chegar ali nas oitavas e quem sabe passar para as quartas. Se o time jogar como jogou contra o Inter, temos chance, tá bom? Abraço a todos. Grande Vilela, parceiraço, ele me recebeu na live do almoço dele há algumas semanas, antes do nosso primeiro jogo contra o São José, né, no Maracanã. Foi um super gente boa, super querido, e depois continuamos conversando, e aí ele foi pro jogo lá em La Paz, e aí a nossa câmera pegou ele na transmissão, ele na arquibancada lá no estádio Hernando Siles. Aí a gente mostrou, falei dele na transmissão, aí na volta, antes desse jogo agora aqui contra o Once Caldas... Aí, até saiu o áudio, vazou o áudio. E aí... Quem safado viva. E aí, contra o Once Caldas, a gente conseguiu fazer uma entrevista com ele antes do jogo, aí pra falar um pouquinho mais. Ele lembrou desse jogo do Boca, lá na Bombonera, como viagem marcante, o jogo contra o Inter, no Beira-Rio, na semifinal de 2023. E de novo a gente conseguiu achar ele no estádio, no Maracanã. Falei, até brinquei na transição, o homem viaja o continente inteiro, não vai estar no Maracanã em casa, no quintal de casa. Óbvio que ele vai estar, evidentemente. Obrigado, Vilela, um abraço. E quem estava do lado dele ali na transmissão é a irmãzinha dele, a Débora. Débora Vilela, que é uma querida também. Também, vamos ser bem sinceros, não é difícil você achar o Vilela na arquibancada do Rio, né, cara? Cara, eu falei pra ele, eu tava vendo alguma série no dia, e eu falei, cara, você... Putz, eu esqueci o nome da série. Se beber no caso? Não. Essa também. Eu tô vendo The Last of Us, que o André Reni toda hora fala. The Last of Us, a propaganda da Max. E aí, bem no dia que eu fiz a live com ele, teve um personagem que aparece que é igual a ele, cara. Impressionante. Enfim, tem vários clones por aí, Guilherme. Tem até o sósia dele agora. Tem um sósia dele na arquibancada. Quando ganhou sósia é porque ficou famoso de verdade. Assim, o Vilela é uma coisa impressionante aqui. Você anda na arquibancada com vereador. ele. Assim, todo mundo fala com ele, quer tirar foto. As pessoas às vezes ficam com vergonha de falar com ele. Eu falo, às vezes eu tô do lado dele. Cara, vai lá, fala com ele lá. Eu já conheço ele há 4 anos, né? A gente fez uma amizade também monstra. Que legal. Que ele é uma figura, né? Que ele é do meu signo. A gente... Devasto. Tudo devastador. Roqueirão também. A gente tem um cenário devastador. Bagre, esse negócio de bagre. É ele que inventa. Ele é o rei cada dos vez que ele fala devastador, eu dou risada. Ele tem os bordões muito bons. Olha só, rapidinho. Só o Luffy e o Renê Tadalão, né? Tá falando aqui, que né? Isso? É o Renê Tadalão. Tá sempre aqui num programa aqui também. Ele tá falando que é o Bernabé.
Muito obrigado, Bernabei. Era a grande novela novela do Inter no começo do ano, se ia contratá-lo ou não ia contratá-lo definitivamente. Bom jogador. Muito bom jogador. É isso aí, galera. A audiência tá crescendo, 254 simultâneo. Vamos deixar o like aí, galera. Vamos dar aquela moral pro Fluminense. Aqui, o Beto Flu acabou de falar que eu falei que Vilela é o inventor do bagre. Bom, vamos voltar lá pra Copa do Brasil aqui. Rapidinho, só mandar um abraço pro Dene, que ele é membro aqui do canal e tá dele, aquela rotina dele de sempre, né? Saindo na faculdade, assistindo o programa da gente no ônibus, porra, meio perto. Mora pertinho, onde o Judas perdeu a meia, né, Nene? Tamo junto, irmão. Um abraço pra tu aí, obrigado pela moral de Zé. Perdeu as botas, né? Perdeu as meias. Perdeu as meias. O Fluminense, dos cariocas, o Vasco também vai decidir em casa. O Vasco decide em casa na Copa do Brasil. Porque o Del Valle veio da Libertadores. Flamengo decide fora. Que milagre, né? Contra o Atlético Mineiro. Que milagre. Vai decidir lá na MRV. Agora com sintético. Não, é a Copa do Brasil que você tá falando, né? Copa do Brasil. Agora já tá na Copa do Brasil. Cara, que coisa estranha. Vocês acharam que a presidente do CSA comemorou mesmo? Cara, eu não vi a reação. Eu vi um corte que ia falar, mas eu não cheguei a ver depois. Ela comemorou não, cara. Cara, ela olhou pra trás e fez assim. Não sei, cara. Ela fez assim, ela vibrou. Eu não vi o vídeo depois. Se foi exatamente. Eu vi que falaram que teve, mas eu não vi o corte. Tem um corte, a câmera tá atrás dela. Na hora que sai a bolinha do Vasco, ela vira e faz assim. Cara, hoje o Vasco, infelizmente, ele não assusta. Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu morri muito. Tava no Maracanã, na zona mista, Fluminense e Once Caldas, tinha muito jornalista colombiano, né? E aí, tava falando de Sul-Americana, eles abriram no escudo do Vasco, me perguntaram, quem é esse? Aí eu virei assim, tipo, sério que eles estão perguntando quem é o Vasco, né? Aí é o Vasco. É do Rio. E é time grande, eles estavam completamente perdidos sobre quem era o Vasco. Eu falei, pode dizer que sim, né? Brinquei, falei, né, que tem Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo no Rio. Eles perguntam se tem torcida. Eles estavam incrédulos, assim, eles conheciam Muxuque Runa, Santo Antônio do Bulu, conheciam vários times assim, mas não conheciam o Vasco. Então, assim, o Vasco, infelizmente, é um gigante, não posso falar que não é, mas hoje não oferece tanto perigo, assim, tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional. Eu acho que ali na relação da presidente do CSA, não foi aquela que comemorou, tipo, vamos pegar o Vasco, fácil, mas o que é melhor? Pegar o Vasco ou pegar um Fluminense, um Botafogo, um Internacional, um Palmeiras? Infelizmente, o Vasco tem esse histórico de pipocar contra times de menor expressão na Copa do Brasil, e foi o caso contra o Operário. Então, assim, acho que ela foi só mais no intuito, tipo assim, caraca, poderia ter sido pior. Eles pipocaram recentemente com ABC, com o Juazeirense, no passado com Baraunas de Cícero Romário. Então, é uma parada que não é novidade pra eles, quase rodaram pro Água Santa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o grafite aqui do Papo Casaca, galera, que divide aqui o estúdio com a gente, segue lá o Papo Casaca, lá nossos amigos vascaínos, estão sofrendo ultimamente, não tá difícil pra eles, né, mas vou mandar um abraço pro grafite aqui, falei que o Fluminense ia vencer, né, o grafite, o Fluminense venceu. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eles estavam comemorando aqui, porque o Vasco se classificou no playoff, porque realmente o Vasco estava há muitos anos sem jogar uma competição internacional. Então pra eles isso, e eles sabem disso, que 98 e 2000, que foi quando eles ganharam aquela Mercosul, 2000, 2001... 98 Libertadores, 2000 Mercosul e 48 Sul-Americanos lá atrás, sim. Muitos anos atrás. É o tricontinental. Exato, você imagina pros repórteres que estão agora, que o Vasco tá nessa draga aí há mais de 20 anos, os caras começaram a trabalhar agora na imprensa, os caras não têm um pleno conhecimento. O cenário é esse. Fluminense não. Fluminense vem disputando a Libertadores. Até pouco tempo. Peraí que tem um recado aqui. Pode falar. Rosa Maria. Minha mãe. Para meu filho Marcelo. Que saudade. Beijo, te amo. Beijo, mãe. Te amo, mãe. Sempre ligado e sempre na audiência. Mãe sempre. Ainda botou a bandeirinha do Fluminense aqui. A mãe também é ligada, viu? A mãe também é ligada. Isso aí. Tem aqui o nosso Hulk tricolor. Grande abraço. Conhece o Hulk? É Hulk mesmo. Se pinta e tudo, não? Não, ele só se pintou na final da Libertadores. Mas ele, mas ele é grande como... Ele é pequenininho. Acho que eu vi a imagem dele. Eu 2 metros de altura, 2 de largura. Perfeito, é pequenininho. Perfeito. Boa noite, amados. Melhor resenha do Fluminense. Parabéns pelo trabalho, Azan. Flusão vai anunciar quem? Temos nomes, Márcio? Ivo? Não, só o Azan por enquanto. Chega de Wagner. Centroavante. O Azan não, vai quebrar a bola, vocês estão perdidos. O Azan é alto, ele tem altura. Só, acabou. Zagueirão. Alto, zagueiro. E olha lá, mal. Vamos lá, tem um superchat aqui do Hudson Carvalho. Como é que é? Só eu passei raiva com o Mário ontem, saudações tricolores. Cara, assim, o Hudson, a coletiva do Mário é mais do mesmo, né, cara? É o monólogo, né? Só ele que fala e tal, assim. Mas, galera, olha só, a gente tem que entender o seguinte, quando o Mário vai pra esses programas, o Mário vai, né, pra se promover, e a galera também, ele vai sabendo que tem perguntas pré-selecionadas, acredito eu que seja assim, né? Enfim.
ele não vai se sujeitar aí a situações que ele vai ficar desconfortável. E eu também não estou julgando os caras do Setor Sul, como eu também não julguei o pessoal do Sodanense, que inclusive eu conheço o pessoal do Sodanense, né? Cada um trabalha do jeito que tem que trabalhar. Já veio aqui, o Vago já veio aqui e tudo, entendeu? Cada um trabalha do jeito que tem que trabalhar. Os caras estão certos, estão levando o Mário lá. A única reclamação que eu faço do Mário, das falas do Mário, é justamente sobre a tentativa, né, o palanque político, que o Mário não perde essa maneira de fazer palanque político e querer fazer marketing, né, às custas do Fluminense, ainda mais no ano eleitoral. E o Fluminense acabou virando piada em relação a ele falar que ia tentar contratar o Cristiano Ronaldo por causa das cores do Fluminense, que é parecida com a bandeira de Portugal, né? Que na verdade o Fluminense é grená, né, Mário? Não é vermelho, né? A gente tem o Cristiano Cernaldo. A gente tem o Cristiano Cernaldo. Galera do Flu de Madrid fala. Mas só fazer uma parêntese aqui. Se a gente tivesse contratado bem na última janela, a gente não estaria, como o presidente falou, contratar no desespero, na correria. Né? A gente contratou mal. Aí agora tá aí, né? A gente corre o risco de ir pro Mundial de Clubes. Deus queira que não, né? Mas com Everaldo e Paulo Baia no ataque. É isso aí. Tá aqui meu irmão, Guga Paula. Revelação da narração, Marcelo Azan. Meu irmão, lá direto de Jundiaí. O GP terra boa, aqui. Tá? Jundiaí é terra boa. Esse convidado é Mulambo? Não. Chance zero. Já começa que ele é paulista, gente. Já é paulista, pô. Não tem erro aqui. Paulista. É paulista. Ô, louco, meu, ele é paulista, Belo. Ô, Márcio. Oi. Deixa eu só fazer um adendo sobre isso. Sim. Da coletiva do Mário. Eu acho que o que mais me impressionou não foi falar de Neymar, Cristiano Ronaldo, qualquer reforço mirabolante que seja. Acho que só surpreendeu de fato ele ter tentado o contato, que eu acho que era só uma conspiração da torcida, e quando ele confirmou isso, acho que todo mundo ficou surpreso. Mas foi o fato dele chegar e falar sobre esse planejamento dele, né? Ele na entrevista ele falou muito sobre recalcular a rota, sobre que às vezes não tem controle do que acontece dentro do clube. E isso eu acho muito, muito vago, assim, porque ok que tem jogadores que você contrata. Por exemplo, Terãs. Terãs vinha fazendo uma ótima temporada no Atlético Paranaense e a gente esperava que ele fosse render no Fluminense e não rendeu. Mas tem outros que estavam na cara que não iam render e não tinham motivos para serem tragos. E trouxeram eles da mesma forma. Então, assim, eu acho que existem casos, sim, que, por exemplo, o Hércules está começando a evoluir agora, mas até então não tinha dado resultado. Tava todo mundo questionando a contratação até então. Mas tem outros que é inquestionável. Por mais que tenha feito o gol, Paulo Baia não é jogador pro Fluminense, entendeu? Não tem como você catar um jogador que é reserva de um time da Série B, que era o Goiás, e chegar e falar assim, ele vai ser um jogador pro Fluminense. Claro que existem revelações, claro que existem jogadores que podem surgir nesses times, que sejam grandes jogadores e que explodam, assim, no cenário do futebol nacional. Mas são pequenos detalhes, e claramente a gente vê que o Paulo Baia não é uma crítica ao Paulo Baia, o jogador, inclusive, acho que ele tem estado até esforçado, se dedicando e tudo mais, mas não é jogador pro nível do Fluminense. Então acho que assim, existe muito uma linha tênue entre você contratar errado e contratar um jogador que realmente tem mercado e tem cenário nacional. Uma coisa é você contratar um jogador que, caraca, tá bem, tá vindo de um cenário bom como o Hércules, como o Terãs, que até então não estavam rendendo dessa forma. Outra coisa é contratar um jogador que ninguém sabe de onde veio, os nossos zagueiros, poderiam ficar citando diversas vezes. Então, assim, acho que não é só um fato de recalcular a rota, como ele falou muito na entrevista. Porque a gente tem que recalcular a rota, nem sempre as escolhas saem conforme o combinado. Mas é estudar mesmo. Acho que se você abre, não só dados, eu acho que dados é muito vago, tá? Às vezes eu acho que o scout chega assim e abre dados. Porque o jogador em 10 jogos fez 6 gols. Então, isso é até um número bom, mas olha o jogador jogando. Será que realmente é isso tudo? Porque números, às vezes, são muito vagos. Para um atacante pode ser bom, mas será que para um volante, números são realmente bons? Esther, então tem que ter esse trabalho. Não sei se você escutou o que eu falei aqui. Em cima desse negócio de scout, antigamente os clubes tinham olheiros. Não era essa coisa de ficar dependente de número o tempo inteiro, não. Você tinha cada clube grande do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Minas, ou do Sul, tinham vários olheiros que entendiam de futebol e viam jogadores atuando. E assim, os caras tinham feeling daquilo ali. É igual o cara vai um bom cavalo de corrida, assim, o cara tem um feeling daquilo ali. Hoje, então, é a letra fria dos números. Então, às vezes, você... O tal do DVD, que o cara faz aquela seleção de melhores momentos, né? Eu nem acho. Entendeu? Deixa eu só ler um superchat aqui. Cara, perdeu o superchat? Entra propaganda. Deixa eu falar rapidinho. Fala. Então. Eu acho que é o seguinte, todo tipo de contratação que a gente faz é uma aposta.
como a Esté falou. Tem gente na que a maioria gente... você erra. Muitas na vezes média. você erra. O Terãs era uma coisa que todo mundo, torcedor do Fluminense, foi a favor. Assim como o Hércules, que rateou no começo e agora, graças a Deus, tá jogando bem. O Canóbio, pô, galera, não vamos ser hipócritas, né? A maioria da torcida gostou da contratação do Canóbio. Hoje a gente vê que o Canóbio não é lá esse jogador todo, né? Como que a torcida do Atlético Paranaense já falava dele já. Mas enfim, a gente gostou da contratação. Vai ter acertos, vai ter erros, né? Mas tem tipo de jogadores que a gente não entende porque vem pro Fluminense. Se a gente puxar uma lista aqui, é uma lista extensa, pouco tempo de Mário Bittencourt, pouco tempo não. Já tá no segundo mandato, né? Mas não, 4 anos. 4 anos, né? Mas no mandato do Mário, a gente tem contratações que a gente não se pergunta, cara, da onde que achou? Paulo Baia, Douglas Costa, Freitas, a gente poderia falar. O Douglas Costa eu também. não digo tanto porque já era um jogador de nome que a gente já conhecia, mas eu vou te falar, o Cris Silva. A gente não entendeu até hoje. O Cris Silva, acho que eu fiz um jogo dele na Champions. Inclusive fez o xerife da... Inclusive, Madrid, que golaço de pênalti. De pênalti que ele bateu. Quando eu vi que ele bateu aquele gol. Entendeu? Então são certas contratações que a gente não entende. Lógico, a gente vai acertar, vai errar. Às vezes um cara que chega com... A gente acha que vai ser um bagre. Não, vai ser um bagre. Às vezes cala a boca da gente. Tipo o René. O René foi esse jogador que eu acho que chegou assim... Não acredito que estamos contratando o René. É sério isso? Ele chegou e tá fazendo... Obviamente tá longe de ser um craque, mas tá fazendo um jogo ok. Exato. Tá comprometendo em nada, tá ali e tudo mais. Mas assim, o que me deixa estressada é essa politicagem mesmo do Mário. Acho que ele não precisa disso, gente. Acho que quanto mais você tenta mostrar uma coisa que você não é, fica mais evidente que você não é aquilo mesmo. Exatamente. Ele fica tentando se pintar de uma coisa que ele não é e a gente conhece. A gente sabe que não é. Por que ele apareceu no Setor Sul podcast agora? Porque o Fluminense é classificado na Sul-Americana, na Copa do Brasil, indo pro Mundial, bem no Brasileiro. É óbvio, mas quando o Fluminense tava capengando... Não apareceu, não deu as caras. Então, acho que assim, honestidade é o que atrai. E ele não tem sido honesto em nada. E dizer isso sobre, crime no Rio de Janeiro, porque tá assustando... É tudo muito vago. Claro que realmente pode ter. Isso aconteceu inclusive no vôlei do Fluminense. O Fluminense contratou, esqueci o nome dela, até a jogadora, uma jogadora ucraniana, se não me engano. Ela veio pro Rio de Janeiro, ela passou 2 meses no Fluminense, ela pediu pra ir embora porque ela estava assustada. Das guerreiras do Fluminense, eu lembro dessa história. Ela ficou assustada com o Zelac. Você viu aquele vídeo do CT do Vasco, o pessoal gravando o vídeo, tiro comendo atrás? Claro, isso assusta. Não, o que aconteceu com o Rossi é um negócio. Sim. Com o Rossi, com o Keno também aconteceu. Então, assim, mas não são todos, né? Deixa eu só ler eu vou fazer um contraponto aqui. O Ronald Oliveira, que é grande amigo nosso aqui, tem os 60 anos, o Mário é o melhor presidente que já tivemos. Estávamos ainda mais endividados. Ô, Ronald, olha só, eu concordo em parte contigo. Dos últimos presidentes, o Mário é o melhor, sim. Tá? Eu estou um pouquinho mais velho que você. O Fluminense tem aí o Schwartz, você tem aí o Davi Fischl, o Horta, e parou por aí. Não temos grandes presidentes, tá? Mas assim, fazendo um contraponto ao Mário, o cenário que o Mário pegou o Fluminense era de terra arrasada. O Fluminense, por exemplo, se você pegar a Champions do City, a Champions do PSG, a Libertadores do Botafogo, que foram 3 títulos inéditos, né? Todos tiveram um aporte financeiro assim, monstro, para ganhar esses títulos. O Fluminense não. O Fluminense foi o único time sem grandes patrocinadores, sem um grande patrocinador, com dinheiro, sem dinheiro, que foi campeão de um título inédito desse porte. Então, cara, assim, o Mário tem todos os méritos dele, entendeu? Agora, como todo mundo erra e acerta, entendeu? Então, tem que se levar isso em conta. Eu que sou um cara mais crítico à gestão, lógico, o Mário tem os acertos dele e a gente não pode negar isso, a gente tem que elogiar, como eu já cansei de elogiar o Mário aqui. Só que as críticas que a gente faz, Ronald, você conhece a gente há bastante tempo já, você sabe, quando erra, a gente tem que criticar, irmão. Porque, cara, o Fluminense gastou, agora me fugiu na memória, acho que foi 160 milhões. Quase 200 milhões. Porra, cara, entendeu? É dinheiro bastante. Bastante dinheiro pra gente chegar. Só a nossa dupla de zaga foi 60 milhões, Ignacio e Freite. Então, aí você gasta... Nunca vou superar isso. Mas isso foi assim, eu tô falando assim, na Libertadores o Fluminense... Não, tudo bem, tirou leite de pedra. Mas o Fluminense conseguiu na Libertadores uma conjunção de fatores muito específicos que uniu aquele time com vários jogadores experientes, e acho que na média talvez o mais velho campeão da história. Com o Diniz, que comprou a parada de todo mundo e deu muito certo. O time no papel era muito bom. E teve um jogador que eu quero que você dê sua opinião sobre ele, você sendo de São Paulo, ele jogou muito tempo lá, é o que representou o Felipe Melo para aquela conquista. Sim. Muito. Eu vi, acho que foi o próprio Mário que falou que precisava de um jogador com esse perfil no elenco, um cara que fosse vencedor, chegasse brigando, peitasse juiz, que viu um jogo do Palmeiras.
perfil de jogador vencedor atrai título, não adianta. Você pode gostar, pode não gostar, você junta vários campeões juntos, a chance de atrair taça não é só por osmose, mas também, por isso, pela aura, pelo espírito, pelo vestiário, isso ajuda muito. E o Felipe Melo jogou muita bola. Muito. O cara não joga a Copa do Mundo pela seleção brasileira se ele for mais ou menos. O cara não fica anos na Europa se ele for mais ou menos em clube grande, como ele ficou se ele for mais ou menos. As bolas que ele mete de inversão de não sei quantos metros, isso aí é pra quem joga muito, tem muita técnica, muita qualidade. Ele domina a parada e é um líder nato, então ajuda demais. Esse aqui é o ponto que eu acho que é uma carência nesse elenco. Hoje. O Felipe Melo foi um cara... Outros perfis de liderança, né? O Thiago Silva talvez um pouco mais... Retraído. Exato. Retraído até demais. Eu tô falando do Thiago Silva. Não, eu gosto do Thiago Silva, mas não é... Tá faltando. Não, eu gosto do Thiago Silva. Só um detalhe que passou batido aqui. Um detalhe que passou batido. Como é que era o nome do superchat? Você não vai lembrar, porque é muita gente. O Ronald Oliveira. Ronald Oliveira, o último. Ele falou que ele tem 60 anos. Você falou que é um pouquinho mais velho que ele. Vocês repararam essa informação? Foca neste homem. O superchat falou que tem 60 anos. Ele falou que ele é um pouquinho mais velho. Dá uma olhada na carcaça do homem. 62. Se chegar assim nessa altura da vida, eu tô voando. É só dormir cedo, tomar bons vinhos. E academia, treinar bastante todo dia. Eu tô 1 de 3, então. E os vinhos são ruins ainda. A gente tem o contraponto na mesa, né? Que é o Elias, né? Que o Elias hoje não tá aqui. O Elias tem 30 e poucos anos, parece que tem 80. Eu não tomo nada, não, rapaz. Eu nunca tomei bomba. Se eu tivesse bomba, na época que eu era fisiculturista, eu tomasse bomba, pô. Ele era forte pra caramba, aí, era forte. Mas rapidinho, o que ele tá falando do Felipe Melo, o Marcelo, eu fui um cara que fui muito favorável à contratação do Marcelo na época, porque quando o Marcelo... Felipe Melo. Marcelo também. Marcelo também. Mas o Felipe Melo, quando ele veio, boa parte da torcida do Fluminense não queria ele. Achava jogador velho. Eu não, cara. É um cara que a gente precisava, o espírito que a gente precisava tá aí. É um cara responsável pelo título da Libertadores e ajudou muito a gente quando vestiu a camisa do Fluminense. E de volante virou zagueiro depois. Exato. Ele ajudou muito. Agora, rapidinho, só voltando aqui um assunto aqui que eu não terminei de falar. Recalculando rota. O Fluminense recalcula a rota, Esther, desde a final da Libertadores, desde 4 de novembro que o Fluminense está recalculando rota. Esse é o problema da gente. Mas aí entra aquela acomodação, Ivo, pós-título grande. Tudo bem, a gente sabe disso. Quase todo clube cai nessa armadilha. Isso é uma armadilha, isso. O cara entra aquela arrogância, aquela soberba, acha que vai ganhar. O Fluminense teve muito em 24. O Fluminense teve demais isso. Mas não é só o Fluminense. Não, mas tudo bem, mas a gente tá falando do Fluminense. O que acontece? Não é só, a gente sabe disso. Mas voltando aqui pro Fluminense. Mas a gente falando aqui do Fluminense. Aí o Fluminense gasta. Quanto que foi? 200, quase 200 milhões. 160, foi 170, quase 200 milhões. Cara, a gente gastou um rio de dinheiro contratando mal. Aí chega na véspera do Mundial de Clubes, que é uma competição importante pra gente, o primeiro Mundial de Clubes que é desse novo formato. E a gente corre o risco de ir pro Mundial de Clubes com o Everaldo e Paulo Baier no ataque. E vamos. Isso é preocupante. Porque, cara, quanto tempo que o Fluminense já não sabe? 1 ano e 7 meses que o Fluminense já sabe que vai jogar o Mundial de Clubes. E já vai ter essa janela. Podia estar conversando talvez há muito tempo, Há muito tempo. Aí o presidente fala que tá conversando com o CR7 e com o Neymar. Pra quê? Pra vir um outro bagre igual o Everaldo? Serna, rapaz, que ele tá conversando, o CR7 com o Cristiano Cernal. O Cernal, abraça pra galera do Flu de Madrid aí, que tá... Deixa eu ler os comentários aqui, que o pessoal tá me zoando aqui, cara. Vamos lá. Márcio bebe o mesmo, o Igor Freud falou que eu bebo na mesma fonte que o goleiro Fábio. Cara, é isso aí mesmo. Cara, o Beto falou que ouvi boa música também, com certeza. Com certeza. Quem segue meu Instagram, aliás, eu peço que meu Instagram novo lá tá crescendo, Márcio Rock Flu, segue lá, só música de qualidade. Calma aí, segue o meu lá também, vence o Flu. O Inácio Souza falou que o Márcio tá de boa, o Ivo com 40 tá acabado. Tá mesmo, cara, tá foda. Eu viro à noite, eu trabalho de madrugada, meu ritmo é diferente do Márcio. A Esther tem 20, o nosso amigo Marcelo Azar só tem 35, tudo garoto. Exato, estamos equilibrados. O Rodrigo Albuquerque tá perguntando, a Esther voltou? A Esther nunca saiu daqui. Nunca saiu, rapaz. Ela só tá emprestada lá. Do Márcio, tá? Ela é xerém, né? É base aqui do Flu Resenha. Até no jornal chamado de xerém. Né? Totalmente xerém. Ela é a baita de uma profissional. Ela é, cara. Ela tá arrebentando lá no Jornada também. Isso não era difícil, né, cara? Isso não era difícil. Agora, se eu terminar aqui a Copa do Brasil, Marcelo, tu acha que tem algum favorito na Copa do Brasil aí pra ganhar, cara? Você acha que até onde o Fluminense pode ir? Porque mata-mata tudo pode acontecer, né? Sim. Loteria, né? Eu acho até que a Copa do Brasil é mais difícil hoje em dia do que Libertadores. Concordo. Pelo nível dos times brasileiros, pelo investimento, o pessoal brinca não, usa essa expressão que o Brasil é meio que a Europa da América do Sul, né, como pelo nível de investimento. Inglaterra, então, no caso, né? Pode ser a Premier League, digamos assim, a liga mais badalada, mais cara. Então, acho que dá pra gente fazer esse paralelo.
Cara, tem muito jogo bom, né? Tem. Fluminense e Inter é um jogaço. Galo e Flamengo é um jogaço. Corinthians e Palmeiras, clássico. Botafogo e Bragantino. Jogo enjoado, jogo difícil pros dois lados também, a campanha que o Bragantino tá fazendo. Então, e assim, jogar lá é complicado. Cara, é muito difícil cravar favorito. É impossível você não citar o Flamengo pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, pelo futebol que joga no Brasileiro, na Libertadores o Bragantino decide em casa, né? O que é pior ainda, porque lá eles são... Mas, cara, é muito imprevisível. A Copa do Brasil não consegue... Até porque, pelo que se desenha, o Flamengo não tá priorizando a Copa do Brasil esse ano. Pelo menos é o que eu tenho lido. Brasileiro. É brasileiro e Libertadores. Então, tudo bem. O elenco é mais caro, mais estrelado, mas enfim. Com 3 vertentes, você tendo que priorizar uma das coisas, se focar no Brasileiro, na Libertadores, numa dessa, a Copa do Brasil vai escapar para algum lado aí. São Paulo e Cruzeiro já vão nadar de braçada, né? São Paulo pegou o Atlético Paranaense, tá muito mal. Sim. E o Cruzeiro CRB. Mas olha que o São Paulo tá desconfiado, hein? São Paulo também não tá bem, não. O trabalho do Zubeldia tem uma divisão impressionante lá. Um colega São Paulino, Cadu, ele adora o Zubaldia, cara. Ele adora ele. Tem os que amam. Ele adora. Ironia. Ironia. Ao contrário. Então ele dos que odeia, porque é impressionante. Queria o Dorival e o Dorival acertou com o Corinthians. Tá assim há um tempo. E a galera do Corinthians tá irritada com o Dorival também. Então ninguém tá satisfeito. Impressionante. O futebol, não sei se é o calendário, não sei se é... Não sei. A impressão é que ninguém tá feliz no futebol brasileiro. Já repararam isso? Um respiro, o palmeirense não tá jogo. feliz com o Abel Ferreira campeão do jeito que é campeão. O flamenguista, campeão da Libertadores, foi ruim. Passou suando do Deportivo Táchira. Não tá feliz, mas no brasileiro o time tá goleando. Cara, impressionante. O Cruzeirense tá pé da vida porque na Sul-Americana, foi ridículo. Mas no brasileiro tá jogando bola. Não tem ninguém. A gente também reclama pra caramba. A gente é eterno brasileiro. O torcedor é eterno insatisfeito. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.